O planeta Terra não só tem pessoas de todos os tipos, seres e lugares ainda desconhecidos, como também pequenos vilarejos que há anos preservam certas peculiaridades que, bem, não são consideradas normais para a grande parte da humanidade. Tudo bem com você? Eu sou Ivan Lima e este é o canal Fatos Desconhecidos. Seja bem-vindo! Apesar de serem incomuns em costumes e tradições, certos lugares no mundo nos chamam a atenção, devido a algumas regras e até exceções que nos fazem pensar: será que aquele povo é mesmo humano? Ou que ideia mais estranha daquela comunidade? E por aí vai. Vamos começar por um lugar nos Estados Unidos onde a população é de apenas 275 indivíduos. Seu nome é Lilydale. E não é exatamente uma cidade, nem muito menos ruim, mas não deixa de ser um vilarejo comum. Lilydale localiza-se na cidade de Pomfret, estado de Nova York, e seus habitantes fixos são de maioria médiuns espíritas. Ela é bastante procurada por pessoas ligadas ao espiritismo, além de proferir anualmente cursos, palestras, workshops e atendimentos mediúnicos aos interessados. O lugar é muito bonito, transmite muita paz e boas energias. Segundo seus moradores e também pessoas que visitam esporadicamente para serem atendidas pelos médiuns, Lilydale ficou tão famosa que virou tema de filmes e também de livros. Os títulos são até interessantes, como o do documentário Ninguém Morre em Lilydale, ou do livro Lilydale, a cidade que conversa com os mortos. Se você segue a doutrina espírita e tiver condições de um dia visitar o lugar, poderá ser uma viagem inesquecível, viu? Coober Pedy, da Austrália. É estranha também. É muito estranha para os padrões aos quais estamos acostumados. Isso porque praticamente toda ela fica no subsolo de um dos lugares mais quentes daquele país. Ela possui cerca de 3.000 habitantes e é considerada a capital mundial de opala, um mineral amorfo, ou seja, não cristalino, e que contém cerca de 20% de água. A cidade, literalmente enterrada no meio do deserto, surgiu do aproveitamento das perfurações que foram feitas ao longo dos anos para a formação das minas, desde 1915, que em boa parte já foram desativadas. Foi por escolha dos próprios habitantes que já viviam por lá, a fim de fugir do sol escaldante da superfície e não precisarem pagar as contas exorbitantes geradas por aparelhos de ar-condicionado. Em seu interior, além das casas, existem lojas, bares, hotéis, galerias de arte e, pasmem, até igrejas. Por questões sanitárias e de higiene, os banheiros e as cozinhas ficam acima do solo, o que também facilita o escoamento e o abastecimento de água. Portanto, tornou-se um dos lugares turísticos mais visitados da Austrália, devido às suas particularidades. Coober Pedy tem seu lado interessante, sem dúvida, mas não para quem sofre de claustrofobia, que é uma condição em que a pessoa não se adapta de forma alguma a ambientes fechados. Se você achou estranho essas duas localidades, conheça então Kalashi, um vilarejo localizado no distrito de Exil, no Cazaquistão, com uma população de pouco mais de 520 pessoas. O lugar ficou conhecido como a Vila do Sono, por uma razão bastante peculiar. Boa parte dos moradores caía no sono repentinamente, sem qualquer explicação, por dias. Isso mesmo, passavam até 3 ou 4 dias dormindo. Eu acho que eu vou visitar essa cidade, estou precisando.
Por muito tempo, o fato foi considerado um grande mistério, inclusive trazendo muita preocupação não só por parte dos moradores, como também pelos órgãos do governo daquele país. Alguns falavam que o lugarejo era amaldiçoado e outros diziam que a água poderia estar contaminada. O governo chegou a realocar parte da população, mas boa parte preferiu continuar em Kalash, mesmo porque não era afetada. O fenômeno passou a ocorrer em 2010, mas somente em 2015 foi descoberto o motivo pelo qual os moradores dormiam de forma repentina. A síndrome do sono era causada devido a uma combinação de fatores entre o nível de monóxido de carbono com hidrocarbonetos trazidos pelo vento de uma antiga mina abandonada, causando a diminuição de oxigênio no ar. Agora conheço um pequeno vilarejo situado em uma região da ilha do Rei Jorge, do continente antártico, chamado Vila Las Estrelas, pertencente ao Chile. Como você deve saber, devido a acordos internacionais, parte da Antártida foi dividida entre alguns países que utilizam o continente mais gelado do planeta para fins militares e científicos. E quando eu digo gelado é porque é realmente gelado, viu? Em Vila Las Estrelas, por exemplo, as temperaturas podem chegar a menos 24 graus Celsius no mês de julho. Segundo dados do Meteoblue, se houver vento, a temperatura cai ainda mais, chegando a quase 48 graus Celsius negativos. A temperatura média, no entanto, é de menos 12 graus Celsius. Já houve registros de ventos na região que atingiram quase 200 quilômetros hora. Imagine estar em um lugar assim, hein? Onde já basta neve para congelar até nossos sentidos. Bom, o fato é que o local é um centro de pesquisas científicas, com idas e vindas de pesquisadores, bem como de militares. Mas desde que iniciaram as atividades por lá, familiares desses profissionais acabaram se instalando em Vila Las Estrelas e fizeram do pequeno vilarejo sua moradia fixa. Hoje, estima-se que a população de lá seja de meros 80 habitantes. O vilarejo é também turístico, voltado estritamente ao turismo marítimo, tanto que há cruzeiros que partem do Chile para a região, só que em meses específicos do início do ano. Tirando isso, não há qualquer outro atrativo em Vila Las Estrelas. Quanto à infraestrutura, seus moradores contam hoje com escola de ensino fundamental, mercado, shopping center, agência de correios, academia de ginástica, banco e o mais preocupante, apenas um pequeno centro médico para atendimentos básicos de emergência. Ou seja, se o habitante, pesquisador, periódico ou turista precisar de um atendimento que envolva cirurgia, por exemplo, terá que se deslocar para o continente seco. E claro, não é todo dia que isso é possível, já que nevascas e outras intempéries impedem os voos e qualquer acesso ao local. Segundo moradores relatam, itens de necessidade básica devem ser trazidos de longe, e isso não acontece com frequência, já que precisam esperar a época certa para esse transporte ser viável. O mercadinho funciona 2 dias por semana e possui poucos tipos de produtos. Geralmente, conta com uma só marca por produto. Mas, ainda assim, as pessoas que vivem lá não reclamam, pois além do salário chegar a ser 5 vezes maior do que o do país de origem, se contentam bastante com a tranquilidade do lugar, longe do trânsito e do caos das cidades grandes do continente de onde vieram. Ok, até agora vimos como é Vila Las Estrelas e suas principais características como, posso dizer, uma cidade? Pode. Mas entre todos esses detalhes, há um específico que pode tirar o sono de quem um dia
pretende fixar moradia na região. O fato é que o candidato ou candidata a ser morador da vila deve retirar um de seus órgãos. Mas como assim? Que órgão é esse? E por que deve ser removido? Bom, o órgão em questão é o apêndice. Para quem ainda não sabe, o apêndice é uma bolsa tubular localizada na região inferior direita da barriga e não tem outra função a não ser armazenar bactérias que ajudam no processo digestivo. Na medicina, não é considerado um órgão vital, apesar de tudo. E por que então removê-lo? O fato é que se esse órgão inflamar por algum motivo, além da dor que a pessoa sente, poderá ocasionar outras enfermidades mais graves. E justamente pelo fato de Vila Las Estrelas não contar com um centro cirúrgico e ainda o paciente não ter acesso frequente ao continente, é que essa condição tornou-se obrigatória para se viver lá. Tal condição é também aplicada a crianças que vão com suas famílias para lá, seja para uma longa temporada, devido ao trabalho do pai como cientista ou militar, seja para viver definitivamente. Além disso, as mulheres são encorajadas a não engravidarem, pois lá não se conta com atendimentos pré-natal e muito menos cirurgias de parto. Não bastasse o frio e as limitações inerentes, tem mais essa, não é? Talvez não fosse essa condição, Vila Las Estrelas pudesse contar com uma população um pouco maior, mas acredito que não são todos que têm predisposição em retirar um órgão do corpo para passar tanto frio, apesar da liberdade que dizem haver na região. Você se candidataria? Espero que tenha gostado do tema de hoje. E se sim, por favor, não esqueça de deixar o seu gostei, tudo bem? Inscreva-se se ainda não é inscrito e ative o sininho. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!